morrer pela vida do que viver pela morte. No meio da gente sofrida, sua voz ainda ecoa forte. Não morre o teu sonho de paz, democracia é a gente que faz. Prestes a completar 26 anos de sua morte, os ensinamentos de Padre Gabriel, ou Gabi, como gostava de ser chamado, continuam presentes na vida daqueles que conheceram de perto o ser humano exemplar que fazia de sua vida uma maneira de levar luz aos que viviam na escuridão da falta de conhecimento. Ele me abriu os olhos, você entendeu? Ele passava assim no quadro, sabe? Todos os partidos, quem era de esquerda, quem era da direita, e mostrava pra gente o valor que a gente tinha. E porque eu era casada, porque eu tinha uma família, eu não tinha que ficar submissa. Gabi teve um papel fundamental na organização dos movimentos sociais de sua época da área cariacica-viana, incentivando principalmente a juventude a lutar pelos seus direitos. Na Flechal 2, então, a gente começa a participar da comunidade, né? Comunidade eclesial de base. E o Padre Gabriel era uma pessoa que tinha uma visão muito grande no sentido de fortalecer a juventude naquele momento, né? Ele então começa, dentro dessas comunidades, identificar os jovens que tinham potencial para contribuir para o desenvolvimento daquela localidade que não tinha nada. Não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada mesmo. A comunidade não tinha nada, né? Era tudo feito de barraco, de lona ainda e tal, então as pessoas não tinham nada. Nas comunidades, os avanços foram inúmeros. O povo organizado por Gabriel passou a ter vez e voz e o seu clamor teve que ser ouvido e atendido pelos governantes. Muito que o nosso povo tivesse uma vida mais digna. E através da luz do Evangelho, ele lutava para que a gente ensinava a gente, né, como sobreviver no meio de tanta dificuldade. E ele ensinava a gente, orientava a gente, como que a gente, nessa época o povo nosso era muito assim, não tinha leitura. E ele dizia que isso aí não era defeito, mas nós tínhamos que fazer as pessoas nos respeitar porque a gente era, não porque as pessoas queriam. Mas nós tínhamos que ser respeitados, nossos direitos tinham que ser respeitados, porque nós era ser humano e ser humano tem que ser respeitado. Foi nos formando, como buscar os nossos direitos, como quando dizia a gente assim, dizia, vocês são pobres, ele falava, não, vocês não são pobres, pobre é o diabo, vocês são empobrecidos porque alguém nos empobreceu vocês. Uns têm muito e outros não têm nada, mas vocês precisam ser orientados e conseguir que o direito de vocês seja respeitado. Na nossa vida, no nosso trabalho, nas buscas dos nossos direitos. Nós não tínhamos água, não tinha luz, não tinha nada. Aqui na nossa região era uma região de fazenda. Aqui no Jardim Botânico mesmo era fazenda, não tinha nada. Aí a gente lutou para ter água, para ter luz, para ter feira. E para que o nosso povo tivesse uma vida melhor. Aí muitos de nós começamos a estudar, conhecer melhor a nossa vida. E também ele ensinou a gente não conhecia política, não sabia o que era política, não sabia o que era praticamente quase nada. Ele nos ensinou, como eu te falei, né, ele botava as cadeiras, as mulheres sentadas, ele explicava como que era a Assembleia, como formava uma Assembleia com os deputados. Aí ele botava os grupos assim, da direita, da esquerda. Gabriel não se conformava com a injustiça social que era tão forte em nosso município. Por isso, incentivava o povo a lutar contra os poderosos que se aproveitavam da simplicidade da população. E foi muito fundamental também na época da ligadura de troncos, que era uma coisa muito injusta que os médicos estavam fazendo, e ele colocou as mulheres para entender esse lado aí e procurar lutar para poder coibir, né,
essa tragédia que andavam fazendo, as mulheres meninas de 18 anos faziam ligadura, nem tinha nenhum filho ainda, estava fazendo ligadura. Então, com o incentivo dele, a gente tomou coragem de ir até os meios de comunicação e denunciar esses médicos que estavam fazendo isso desenfreadamente. Então, ele queria que a gente tivesse consciência das nossas necessidades, consciência da nossa missão e viver na harmonia e com o pé no chão, buscando aquilo que era de nossos direitos, mas organizado. Não adiantava eu sair na rua, uma vez ele disse isso pra gente, não adianta eu sair na rua chutando o lixo da rua e brigando com o prefeito sozinho. É preciso que eu organize, e vou dizer organizadamente, o que nós temos direito e o que nós precisamos de ter no nosso município. E ele ensinou isso muito, muito bem pra gente. Então ele era uma pessoa que ele não acomodava, ele incomodava aquele que não queria entender qual é o dever, o direito que as pessoas têm. Tentaram calar a voz de Gabriel na noite do dia 23 de dezembro. Foi no bairro Cubi de Cima, em Vila Velha, que assassinaram o profeta. Ele foi ameaçado, né, várias vezes, com pessoas, né, e a gente ficava sabendo da ameaça e ele não contava para ninguém. Né? Foi isso que a morte dele foi encarregada pelos grandes. Aí a gente não tem dúvida, não sei quem foi, mas não tem dúvida, foi encarregada pelo poder, né, daquilo encarecido. Né? Quanto poder da Câmara, prefeitura, tudo foi tudo junto. A gente ficou muito surpreso com a morte dele. Né? Porque houve esse processo, não é privado, fui julgado como era processo de roubo, não foi roubo, ninguém roubou nada dele, né? Então assim, até hoje eu não sei contar a história como é que está lá esse processo, né? Só que não houve grande manifestação, a gente pediu, fui dar depoimento, ninguém fez depoimento, nada. Então assim, mas a morte dele sim foi por causa dessas coisas. Naquele tempo era ele trabalhando para tentar conscientizar a massa de Cariacica. Mas ele morreu, deixou o sangue dele derramado no município, mas ele cresceu muitas outras consciências que pensavam como ele e pensam até hoje como ele. Em vez de ele diminuir, ele cresceu mais ainda no meio do povo. Eu aprendi sim que a gente não deve falar aquilo que a gente não faz. Ele era exigente nisso. Se você falou uma coisa, tem que estar mostrando na prática aquilo que você faz. Né? Ele ensinava isso muito a gente. Né? E ser igreja não é para a igreja de todo dia de domingo e voltar para casa. Ser igreja é aquele que fica diariamente está no meio do povo tentando colocar alguma coisa sobre justiça. Né? Mataram o padre Gabriel, mas sua história e seus ensinamentos estão mais vivos do que nunca, seja por meio das lembranças ou até mesmo dos objetos pessoais guardados na associação que leva seu nome. Se o padre Gabriel tivesse que ter uma outra profissão, ele seria um comunicador, faria comunicação. Porque por aqui dá para vocês perceberem, olha, ele tinha um caderno de registro, para todos os eventos que ele participava. Isso aqui era para registro do Conselho de Região. Então, tem aqui, olha, sempre com o nome dele, o jeitinho dele de escrever. Tem um registro das reuniões aqui. Ele fazia questão, nas reuniões, olha, registrar, olha, quem é que estava participando, quantas pessoas tinham, daqui dá para ver, ó, Jardim de Alá tinha 3, Castelo Branco tinha 3, isso era uma forma depois, no contato com a comunidade, ele dizer, quem
é que estava presente, qual a comunidade que estava ausente. Então, tudo isso aqui se refere a Campo Grande, as comunidades do setor 5, as equipes, as assembleias que eram realizadas, né, grupo de mulheres, ou pastoral operária. Então, ele tinha tudo registrado. E aqui, olha, as páginas. Então, não se perdia. Aí eu te pergunto assim, nem nós hoje fazemos isso. Ele era extremamente organizado. Na vida a gente tem que ter fé, tem que trabalhar muito, né? Tem que ter ética, mas tem que ter sorte também. Eu tive a sorte de conviver com o Padre Gabriel. Ele faleceu 23 de dezembro de 1989. Eu recebi a notícia do assassinato dele quando eu estava participando de uma formatura. Aliás, o corpo dele foi encontrado a poucos metros de onde eu estava. Eu estava no Eliezer Batista, Marlene, numa formatura, e recebi a notícia. Naquela época não tinha celular ainda não, mas a notícia chegou rapidamente, né? E lembro que recebi essa notícia. O Padre Gabriel era uma pessoa muito lúcida, muito ética, com coração, né, cheio de amor, cheio de paz, e que foi brutalmente assassinado pela sua posição firme de não ficar, né, fazendo concessões que feriam os princípios religiosos, éticos, cristãos, que ele tanto não só defendeu como viveu. E eu lembro que aqui em Cariacica, em 88, foi eleito Vasco Alves. Eu não posso deixar de falar isso. Prefeito da cidade. E um movimento aqui em Cariacica afastou o prefeito. Afastou o prefeito Vasco. O Padre Gabriel fez um movimento, não foi em defesa do Vasco Alves. Ele não, né? Ele ajudou a movimentar isso, articular, mas nós participamos também, eu participei. E eu lembro que o movimento não era em defesa do Vasco Alves, do prefeito Rogério. Era um movimento em defesa da democracia, e ele diz assim: vamos respeitar o voto do povo. Acho que é bom, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, vale a pena a gente retomar isso, não é? E o Padre Gabriel nos ensinou, a gente pode não gostar do prefeito que está aí, eu posso não ter votado no Vasco Alves, mas ele foi eleito pela maioria do povo de Cariacica. Portanto, nós temos que respeitar aquilo que o povo decidiu. Padre Gabriel revolucionou a vida de muitas pessoas e pode ser reconhecido em cada ser humano que luta pelos direitos humanos e por justiça social em busca de melhores condições de vida para o povo. Prefiro morrer pela vida do que viver pela morte. No meio da gente sofrida, sua voz ainda ecoa forte. Não morre o teu sonho de paz, democracia é a gente que faz. Não morre o teu sonho de paz, democracia é a gente que faz. Profeta Gabriel, sua luta não foi em vão. Seu sangue é semente de vida e virá o dia da libertação.